época. Mas sem mais delongas, eu gostaria, né, de passar já de antemão a palavra ao Pedro Adame. Ele é professor da Escola de Direito da PUC do Rio Grande do Sul, doutor em Direito pela USP, mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, advogado e consultor. Pedro, a gente sempre discutiu muito toda essa questão, né, do direito tributário sancionador, em que medida, né, a gente assiste alguns dispositivos que depois são levados à jurisprudência, né, a gente pega, né, Bruno, a gente gosta muito do tema do pagamento sem causa, beneficiário não identificado, dedutibilidade de despesa, alguns temas polêmicos quando, né, da análise de supostos planejamentos tributários, né, a imputação da multa qualificada, que hoje a gente vê, né, uma reversão, seja na Câmara Superior, seja nas câmaras baixas, né, afastando a qualificação das penalidades e, por consequência, o arquivamento das representações fiscais para fins penais. Em que medida você enxerga, né, o direito brasileiro enquanto um direito tributário sancionador? Como é que, né, quais ponderações e proposições você poderia nos trazer, né, dentro aí da perspectiva que você vem estudando, escrevendo? Como é que você enxerga, né, esse movimento cooperative compliance versus direito tributário, a materialidade disso frente à prática que a gente vem assistindo, inclusive os dados trazidos pela doutora Adriana, né, que também colocam a gente para refletir a respeito. Obrigada, Pedro. Obrigado, Gisele, minha querida amiga, pelo convite a esse evento. Cumprimento a todos, então, na pessoa da doutora Adriana e os demais, enfim, que são queridos amigos e quem eu admiro muito. Eu vou, Gisele, se tu me permitir, eu vou ser muito sucinto, né? Nas nossas conversas, o Bruno, meu querido amigo Bruno, já disse que quer falar mais, então eu vou ser muito sucinto. Eu vou comentar um pouco, né? Não comentar, mas eu vou fazer algumas, digamos, provocações para a doutora Adriana, para a gente ver se a gente consegue evoluir nesse tema e depois responder concretamente as tuas perguntas, Gisele, tá? Eu fiquei muito, assim, é sempre chocante quando a gente vê os dados do CARF, do Judiciário, do nosso contencioso tributário, né? Tá? A gente aí fala de um orçamento da União de 2,3, 2,4 trilhões e a gente tem um contencioso tributário que supera um orçamento, né? Uma coisa que é, assim, enfim, para os advogados, a gente não deveria ser cínico o suficiente para dizer que é bom, né? Tá? Mas, digamos, como país, como sociedade, é muito ruim ter um contencioso desse tamanho. Envolve, enfim, discussões que não deveriam sequer existir. Tá? E aqui, talvez, esses programas, né, de compliance cooperativo aqui sejam essenciais para tentar reduzir o tamanho do nosso contencioso, né? Eu, no entanto, vou aqui talvez fazer o papel de advogado do diabo, ainda que eu esteja, né, aqui o São Marcelino Champagnat e Maria aqui do meu lado, estou falando da PUC, né? Mas eu vou fazer o papel de advogado do diabo para lembrar de uma decisão do Supremo Tribunal Federal de 2015, no tema 582 da repercussão geral, que vocês devem lembrar, era o tema do famoso Sincor, né? E o Sincor era, enfim, quase que uma lista secreta que a Receita Federal mantinha e que os contribuintes tiveram que ir até o Supremo Tribunal Federal para ter acesso. E aqui, então, vejam, eu vou fazer uma pergunta bastante simples, Gisele, que eu não vou responder, mas a gente pode pensar nela. Imaginemos que a Receita Federal tenha no Sincor um contribuinte X que tenha lá pagamentos duplicados no valor de 15 milhões de reais. Esse contribuinte, por algum motivo, deixa de pagar os seus tributos no valor de 5 milhões de reais. E ele vem a ser autuado com a multa de 75% mais 20%, nem vamos falar de multa qualificada. E recebe essa autuação, vai se defender, vai ao judiciário e tudo mais. Sendo que a Receita tem a informação de que ele tinha 15 milhões de reais de crédito, né? De crédito a gente pode dizer diferente, enfim. Tá? Então, o que eu, assim, efetivamente, de alguma maneira, gostaria de pensar quando a gente fala de cooperative compliance é quais as responsabilidades cooperativas de cada lado, né? Quando a gente olha a apresentação do Confia aqui, estou com ela aberta, vejo que
baseada na transparência, isso é a primeira lâmina, tá? Baseada na transparência, na segurança jurídica e na cooperação, né? A gente vai precisar pensar o que significa isso, né? O contribuinte, então, tem todas as obrigações de transparência, a Receita Federal tem acesso em tempo real à contabilidade do contribuinte, e como a Gisele mencionou, a gente só imagina a capacidade de processamento e a capacidade ou os dados, né, tratados pela Receita Federal, porque efetivamente tem a questão do sigilo, que é muito relevante, a Receita não pode abrir simplesmente esses dados, mas a gente não sabe que tipo de tratamento é dado aos dados do contribuinte. Então, nesse ponto, a minha dúvida é, quando a gente fala de cooperative compliance, a gente está falando de cooperação. Até que ponto vai a obrigação do contribuinte de cooperar e até que ponto vai a obrigação da Receita de cooperar, né? Se a cooperação é unilateral, bom, isso deixa de ser cooperação, né? Se torna uma obrigação legal do contribuinte, que ele vai cumprir sob pena de, obviamente, ser autuado, como sempre ocorreu, né? Eu sei que mudança cultural, todo mundo fala, o importante é fazer uma mudança cultural, e a mudança cultural leva 5, 6 gerações para ser feita, né? Mas veja que mudanças culturais também podem ser impostas pela legislação, né? E aqui, talvez, como a doutora Adriana muito bem mencionou na questão das multas, eu já retorno a isso, talvez a gente possa ter critérios legais, né, aqui no estabelecimento do CONFIA, que ainda está nas suas etapas, digamos, iniciais, de efetivamente quais serão as responsabilidades do contribuinte, que até onde eu vejo já tem quase que uma obrigação de transparência, se não total, mas uma transparência muito grande perante a Receita Federal, né? E aqui, talvez, o mais relevante é, guardadas os sigilos e todas, obviamente, as fiscalizações que não podem ser abertas aos contribuintes que estão sendo fiscalizados, quais serão as obrigações de transparência e cooperação da Receita Federal. Veja, o Sincor, e aqui eu vou usar o Sincor só como um exemplo, tá? Mas o Sincor poderia muito bem ser um banco de dados que é transmitido ao contribuinte em tempo real igualmente, né? Então, pagamento duplicado, enfim, qualquer coisa que a gente tenha, tá? E é só um exemplo, eu sei que a Receita já mudou muito do seu funcionamento com relação a isso, tá? Mas, de alguma maneira, existem ainda coisas que o contribuinte não tem conhecimento. Bom, talvez a legislação tenha que dizer. Se não há violação de sigilo fiscal, não há violação né, das fiscalizações, vai informar alguém que vai ser fiscalizado, talvez a gente precise saber até que ponto a cooperação é existente, tá? Eu nunca me esqueço desse caso, um amigo suíço uma vez contou que estava com uma dúvida no imposto de renda da pessoa física dele, ele era médico, dedutibilidade de, enfim, roupas, né? Que ele era médico, podia deduzir todas as roupas brancas. E ele tinha comprado uma roupa branca, que ele usava para trabalhar, mas tinha alguns desenhos. E ele estava em dúvida se ele deveria computar aquilo na dedução do seu imposto de renda da pessoa física. E ele pegou o telefone e ligou, então, para a Receita, né? Enfim, no cantão lá, e eles disseram, não, se ela tem mais de 70% de branco e ela é passível de ser usada no trabalho, pode. E aí ele deduziu, enfim. E aí eu disse, tá, mas como é que fica isso? Não, eles me disseram que pode, tá, e se depois tiver algum problema? Mas por que eles me disseram que pode? Eu disse, não, mas dá para confiar? Mas por que não daria? Eles me disseram que pode. Assim, é algo que efetivamente, né, para nós, dada a nossa jurisprudência administrativa, a nossa jurisprudência judicial que vai mudando, né, quando chove, quando está quente. Então, assim, é algo muito difícil, né? Então, eu não quero aqui dizer que a solução passa por uma mudança cultural, mas talvez a solução passe necessariamente por uma mudança legislativa que estabeleça critérios e obrigações de lado a lado. Se cooperação é efetivamente algo que os dois vão caminhar no mesmo sentido, o programa Confia não pode ser abra sua contabilidade para mim, vamos ter ela em tempo real e depois a gente vai fiscalizar e vai dar tudo certo, tá? Precisa ter algum tipo também de retorno,
né? Precisa ter algum tipo de critério, tá? E só para não deixar sem resposta, e já fazendo a propaganda, efetivamente, assim, quando a gente fala em cooperação, esse exemplo do meu amigo suíço, ele parece ser muito representativo, né? Antes de aplicar a multa, talvez eu deva ter um fiscal que ligue para a empresa e diga, olha, vocês fizeram algo errado, vocês têm 30 dias, 12 dias, 15 dias para tentar resolver isso. A gente tem, aqui, claro, a doutora Adriana tem mais conhecimento sobre isso, mas será que a gente tem pessoal suficiente para isso? Não temos. Bom, a gente pode contratar mais, a gente pode ter efetivamente uso de tecnologia para isso, né? O que a gente vê é início de fiscalização, resposta do contribuinte. E aí, e depois aqui já faço a propaganda do livro, né, Bruno? A multa de 75%, independentemente do que o contribuinte tenha feito. 3 anos sem pagar tributo e 3 dias sem pagar tributo, ele efetivamente vai ter uma multa de 75% igual, né? Então, se a gente vai efetivamente falar em cooperação, talvez a gente comece com as obrigações de cada um, e a consequência direta, Gisele, vai ser que lá no futuro a gente vai olhar e vai dizer, bom, não faz sentido eu aplicar a multa para o sujeito que eu liguei, ele resolveu todos os problemas e pagou todos os tributos em 3 dias, e para o sujeito que recebeu a cartinha e ficou inerte, ficou 3 anos discutindo em mandado de segurança para cima e para baixo, simplesmente tentando fazer com que aquele tributo fosse postergado, seu pagamento. Tá? Então, de alguma maneira, a legislação, me parece, aqui a função vai ser do legislador, vai ser determinar as obrigações de lado a lado. No momento, a gente tem obrigações que me parecem muito superiores de transparência e cooperação do contribuinte do que aquelas que foram impostas à Receita Federal. Eu agradeço, espero não ter passado do meu tempo, mas retomo aqui, então, a propaganda, se alguém gostaria efetivamente de discutir graduação de penalidades em matéria tributária. O doutor Bruno Feierstein tem um livro maravilhoso sobre isso e ele me deixou escrever um artigo junto com ele. Muito obrigado. Obrigada, Pedro. Realmente excelentes ponderações. Eu acho que quando a gente olha para programas de conformidade no direito comparado, uma das primeiras coisas que a gente enxerga, né, até no México, em países da Latinoamérica, é um cuidado na existência de um código de direitos dos contribuintes. Então, a gente olha muito sobre essa perspectiva positiva de ver um movimento recíproco, né? Então, eu acho que essa sua ponderação, quando você traz essa questão legislativa e essa questão do... Eu sempre brincava muito com isso, né? A Receita também serve o público, né? É a fonte primária de arrecadação, mas sim, deve servir e deve ter um canal eficiente e rápido para que o contribuinte tenha suas dúvidas sanadas, ainda que talvez a gente não tenha, né? Aí depois a doutora Adriana pode até comentar uma estrutura que permita um atendimento individualizado a todo e qualquer contribuinte. Há algumas ferramentas, né, como ouvidoria, como o e-chat, que hoje vem tomando uma proporção interessante para que o contribuinte tenha e se manifeste perante a Receita. Mas o que a gente acaba assistindo, em certa medida, não é uma celeridade, não é uma comunicação interna entre os diversos braços da Receita Federal. Quando a gente olha dentro da transação tributária, por exemplo, né, que veio aí toda a experiência da PGFN, em certa medida você tem um auditor fiscalizando a empresa, o outro auditor que está cuidando da transação da empresa, mas você está tentando, né, que os dois se conversem para que não haja lançamento, aplicação de penalidade, uma vez que você está tentando transacionar e fazer um trabalho, vamos dizer, organizado, estrutural, para o adimplemento de determinada companhia. Então, isso beira muito as suas palavras, né, Pedro? Será que a gente também, né, não tem que olhar um pouquinho para esses direitos dos contribuintes enquanto matéria legislativa e mesmo em termos de prática procedimental, quando a gente olha para essas ferramentas tecnológicas, até que ponto elas também estão nos atendendo em termos práticos, ainda que elas tragam algum nível de racionalidade, eficiência e responsabilidade por parte da Receita. Mas sem mais delongas, Bruno, agora você que é o nosso grande autor, né, mestre pela Universidade de São Paulo, professor e diretor do Instituto Brasileiro de Direito Tributário,